Fala, jovem, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade, um programa de jovens, feito por jovens, para você, jovem. E quando a gente fala para você, jovem, nós estamos incluindo todos aqueles que são jovens em Cristo, aqueles que vemos a nossa vida no tempo de Deus, aqueles que vivemos a bênção da eternidade. Mais uma vez estamos aqui com mais uma edição do programa para tratar de assuntos que são assuntos do seu interesse, você jovem, tanto do interesse do cotidiano, da sua vida cotidiana, como também da sua vida espiritual. E agora, eu compartilho com todos quem está aqui no estúdio no programa de hoje. Você vê aqui os nossos irmãos que estão presentes, né? Eu vou começar aqui pela minha colega Karina Barros. Karina, seja bem-vinda. Pai do Senhor, pastor, muito obrigada. Sejam todos bem-vindos também, irmãos. Pai do Senhor. Karina, os nossos jovens são de onde? São do município de Marechal Floriano, pastor. Alguns minutinhos aqui, lá perto do Manaim de Domingos Martins. Isso, lá perto do Manaim. Vieram para participar do programa hoje, né? Uma bênção. Que coisa boa. E eu acho que, inclusive, a gente abre a opção para os jovens, né, que são, às vezes, não só daqui da Grande Vitória, que marquem, que se programem para vir participar. Com certeza. Temos todo interesse de ter jovens de todo o Brasil aqui. Amém. Amém. E ao meu lado aqui o jovem pastor, né? Muito bom a gente dizer isso, né? Muito bom, né? Alexandre Brasil. Para nós somos jovens, né, Alexandre? Sempre seremos, né? Sempre seremos. Confio no Senhor, renova suas forças. Aí, tá vendo? É bíblico. Não, somos jovens, é bíblico sermos jovens. Ou nós cremos na palavra, ou... O que nós estamos fazendo aqui, né? Pois é, ótimo, muito boa. Karina, fala para mim qual é o tema do programa de hoje para a gente seguir. O tema de hoje, pastor, é valores inegociáveis. Nesse momento que a gente vive, né, de tanta iniquidade no mundo, é importante a gente falar dos valores que nós temos como ensinamento. E eu queria fazer logo uma pergunta de início, pastor. Vou aproveitar que meu pastor está aqui. Hoje você está acompanhado do seu pastor aqui. Não, do meu pastor. Então eu queria fazer uma pergunta, pastor, para a gente fazer uma introdução. Seria mais ou menos a gente discernir, né, entre valores absolutos e os relativos, né, com base nos nossos ensinamentos bíblicos. Vamos lá. Valores. Todo valor, ele depende, o mercado define o valor. Vamos dizer, o valor. Aí vou dizer aqui, o que é de maior valor na nossa vida? Tem de maior valor é a nossa alma. Jesus falou, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então você fez assim, uma relação de valor. Então você colocou na balança, né, o monetário. Isso aqui está o mundo todo, aqui está a alma de um homem. Olha, você vai ter esse mundo inteiro e você vai renunciar à sua alma, à vida da sua alma. Aí você não, então esse mundo vale menos. Então isso aqui vale mais. Então esse valor, ele representa a minha alma, representa muito mais do que qualquer outro valor material. Então quando você fala absoluto, o que é absoluto é a vida. A vida, porque a vida está desde o princípio. Quando Deus cria todas as coisas, você vê lá no Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha, quando fala do Espírito, você fala de vida. Ou seja, quando não existia nada, nada foi criado, não existe nada, absolutamente nada, a vida existia. Se a vida existia, então esse valor da vida é o mais absoluto que tem, que é vida. É essa vida que nós falamos, é esse bem que deve ser protegido, que é a vida, que é a alma, que é aquilo que nos faz viver. Isso sim, é absoluto. O que passa disso, você pode dizer, é relativo. Relativo, porque todas as coisas elas vão passar. O mundo passa, a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que é relacionado àquilo que vamos dizer, da obra criadora, ele pode ser relativo, mas o que é da obra redentora é absoluto, é completo. Amém. Glória a Foi Jesus. Um pouquinho filosófico também, né? Mas gente, talvez consiga entender alguma coisa. Nessa abordagem que você fez, Alexandre, foi muito propícia, sobretudo quando você fala sobre valor, né? Você explicou primeiro o valor, né? Não é o preço, é o valor, é outro significado, né?
O valor de uma garrafinha de água mineral, ele é medido de acordo com a quantidade de sede que você tem. Né? O que é pode ser o mesmo preço, o valor de uma água mineral para quem está num ambiente com bastante umidade e água disponível é uma coisa, o valor de uma água mineral para quem está no deserto é outra totalmente diferente. Né? Mas o preço pode ser o mesmo. Então, o valor... E aí a gente pensa, considerando a questão do inegociável, e nós temos como referência, a maior referência para nós, o Senhor Jesus. Então, a gente vê ali Jesus 40 dias no deserto, né, em jejum, e o adversário vem e oferece para ele outros valores, mas eles não foram aceitos por Jesus porque eram inegociáveis. É essa referência que nós temos diante de ofertas e daquilo que nós precisamos preservar como valor inegociável. Karina? Amém. Toca o barco. Pastor, não falei o nome dos jovens, mas eu vou deixar que cada um se apresente, fique à vontade. Pode fazer essa pergunta. Pai do Senhor pastor, Pai do Senhor a todos, meu nome é Nicole. A minha pergunta é, a salvação, sendo nosso principal valor, como podemos nos esconder dos adversários? Bem, pergunta aí eu falei que a pergunta, o nível de pergunta, está cada vez mais sofisticado, cada vez mais difícil. E realmente, porque o programa vai avançando e os jovens ficam cada vez mais exigentes naquilo que eles querem aprender. Isso para nós traz uma certa dificuldade que você tem que, para trazer essas respostas, a resposta a essas perguntas não é fácil. Mas nós vamos vendo daquilo que está dentro da palavra de Deus. Então você vê o seguinte, nós temos aqui os valores, que nós já falamos aqui, e daquilo que é a nossa salvação. Salvação para nós custou quanto? Seria uma pergunta. Custou quanto para nós? Para nós não custou nada. Nós recebemos de graça. Agora, se nós recebemos de graça, alguém quer nos tomar esse valor. Alguém quer nos tomar a salvação, que é o inimigo das nossas almas. É claro o seguinte, e você vê assim, então eu tenho medo, será que seria assustador? Eu tenho que me esconder dele? De que forma? Eu tenho medo dele? Não. A Bíblia dá um conselho que diz o seguinte, não tema aquele que pode matar o corpo e não pode fazer nada com ele. Mas vou dizer a quem deveis temer. Temer aquele que, além de matar o corpo, lança a alma no inferno. Aí você pensa, quem que é tão maldoso de matar o corpo e lançar a alma no inferno? Você sabe quem? Agora eu fiz a pergunta, né? Mas vamos lá. Se nós vemos, então vamos trabalhar o texto bíblico. Quando Jesus fala assim, no final de todas as coisas, quando vai juntar ovelhas e bodes, alguém dirá o seguinte, vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quem que disse isso? Quem que vai dizer isso? Né? Ou quem diz, porque no tempo profético já está dito. Você sabe quem? Vinde benditos do meu Pai. Do meu Pai. É quem? Jesus. Jesus, o Filho. Possuí por herança o reino. Aí ele vai dizer assim, aos outros que estiverem à sua esquerda, ele dirá, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, quem que mandou os bodes para o inferno? Foi aquele mesmo que nos traz para a vida eterna. Então, nós temos que temer ao Senhor. No temor ao Senhor, na confiança, nossa entrega ao Senhor, nós estamos escondidos, guardados, protegidos. O nosso mais alto refúgio, inexpugnável, uma fortaleza que jamais será tomada, é a nossa proteção dada pelo Senhor. Diante dele, nós seremos inabaláveis. O Senhor é a nossa rocha, fortaleza, e nós estamos guardados dele. O homem não tem que temer nada além do Senhor. Ele não deve temer ameaça nenhuma, medo nenhum, qualquer tipo de palavras assustadoras não devemos temer. Quando o profeta Eliseu estava junto lá com o seu moço lá, apavorado que o exército da Síria havia cercado a cidade, o rapaz acordou lá, Eliseu, nós somos cercados, olha o exército aqui em volta de nós, e agora, Eliseu? Nós somos 2 contra o exército. Eliseu, calma, Senhor, mostra para ele. Ele olhou, carros de Israel e seus cavaleiros. Olha só que coisa extraordinária. Ele viu os olhos, Deus abriu os olhos dele, e ele viu por que Israel não perdia as guerras.
Por que o exército de Israel era vencedor? Por que o Israel estava guardado? Porque quem pelejava por ele é o Senhor. Ele viu o exército de Deus, ele viu o exército dos céus, ele viu os anjos, ele viu os carros de fogo, ele viu os combatentes do Senhor, aqueles que pelejam por nós. Então ele estava seguro. O jovem não tem que temer coisa alguma. O mundo é assustador? Não vou dizer que não seja, mas aquele que está confiado no Senhor está guardado de qualquer perigo, de qualquer ameaça, é só descansar e refugiar-se no Senhor. Mais ou menos, deu para entender? Amém, pastor. Glória a Mas Deus. entendeu meia vez? Não, ficou meio confuso. Se for, nós repetimos. Glória a Jesus. Bom, muito bem. A gente tem sempre, você sabe, a participação de irmãos nossos, de jovens, de fora daqui da Grande Vitória. Aliás, é um cuidado que a gente tem sempre de dar a oportunidade para outros jovens participarem do programa. Claro, as gravações são feitas aqui no nosso estúdio, então os que estão longe já não podem estar participando por motivos óbvios, mas sempre que possível a gente traz a participação de jovens de fora. E agora a gente vai ter uma experiência que vai ser trazida pela nossa irmã jovem Luane Souza, que é de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Vamos ouvir então o que a Luane tem a dizer. Fala, jovem! A paz do Senhor Jesus, me chamo Luane Brasil Souza, sou daqui do Mato Grosso do Sul, da Igreja do Copamate. Uma experiência minha sobre valores inegociáveis é que recentemente eu entrei na faculdade e o meu testemunho como servo tem sido muito importante para mim. Uma coisa que eu não negocio é falar um não sobre convites que têm sido feitos. Então, muitos viram o meu testemunho na faculdade e por isso elas vêm me pedir oração, me pedir alguma coisa da palavra. E isso é muito importante para mim. Luane, muito boa experiência, Luane. Isso é importante. Nós falamos aqui sobre a pergunta que a Nicole fez, daqui a que nós devemos temer. Então, o jovem na faculdade, ele tem que ser o ponto de vida espiritual altivo. Ou seja, ele anda erguido, vamos dizer assim, orgulhoso da posição dele, não do orgulho humano, mas aquela satisfação que ele tem, isso aí, eu sou um servo de Deus. Eu sou servo do Deus Altíssimo. Eu pertenço ao Rei do Universo. De todos que estão aqui, do mundo confuso, do mundo atribulado, está aí uma serva de Deus, como todos devem ser, os jovens que estão aqui, os jovens que estão nos ouvindo, e serem firmes na posição que foram chamados, como servo de Deus, dando testemunho, e serão assim respeitados. O crente firme, o servo de Deus, quando ele é firme, ele é respeitado. Ele é muito respeitado. Aquele que está indeciso, esse não é não. Mas o servo firme, ele ganha, ele conquista o respeito de todos. Então, a nossa irmã, a jovem Luane, não é? Luane, continue firme e Deus vai te abençoar muito. Amém. Luane, olha só, você começou acertando no sobrenome, né? Brasil... Já tem um negócio aí, né? E outra coisa para você, jovem, que está numa situação semelhante de Luane, ou seja, dentro do ambiente universitário, que é necessário passarmos por ele, ou qualquer outro ambiente, o Senhor não nos chamou para sermos cauda, mas sim para sermos cabeça. Não esqueça disso, tá? E com essa firmeza que o pastor Alexandre falou, você enfrenta todas as coisas, tá bom? Amém. Vamos lá, Karina. Vamos lá. Próximo jovem pode fazer sua pergunta. A paz do Senhor, irmãos. Eu sou Alex, jovem da Igreja de Batatal, Marechal Floriano. Assim como os demais jovens, que estão aqui presentes, nós somos ovelhas do ministério do pastor Robson. E a minha pergunta é a seguinte: diante dos valores que o mundo tem nos oferecido, como nós podemos seguir os valores bíblicos da palavra, que é aquilo que nós temos aprendido e aquilo que a gente tem vivido a cada dia, né? Muito boa, pergunta boa. Nós temos os valores bíblicos, os valores do mundo e aquilo que nos rodeia. Nós vemos que a equipe aí de Marechal Floriano está muito bem afinada, né? Pergunta de alto nível, nos colocando aí em certo aperto na hora de responder. O pastor Robson aí deve ter preparado bem essa turma aí. Ele fica tão perto do Manaim, fica fácil de aprender bem a doutrina, né? Mas o que nós temos aqui? Daquilo que nós podemos trabalhar nisso aqui. O mundo, ele tem os valores dele. Que se você fosse anotar os valores do mundo,
valores morais, valores filosóficos, ideológicos, essas coisas todas. Eles não cabem dentro de nós. Nós, cada dia que passa, nós percebemos que nós não pertencemos a este mundo. Então, como é que você vai preservar os valores evangélicos, bíblicos, da palavra de Deus diante de um mundo desse? É fácil? Não, porque é um desafio. E sempre uma coisa que vocês são jovens, vocês têm que aprender o seguinte: qual o grande desafio que vocês têm pela frente? Eu sempre falo, o mundo é o mundo que nos rodeia. Olha, nada disso pode abalar qualquer um de vocês. Mas é a posição firme espiritual de vocês que vai definir. Vocês não têm que assustar com nada, que nós fazemos. Direis a quem deve temer o Senhor. E Jesus, quem pode nos separar do amor de Deus? A fome, a nudez, a espada, a perseguição, nada nos separa do amor de Cristo, nada. Mas eu já vi gente que serviu a Deus e se afastou, mas não foi afastado. Ninguém é afastado de servir a Deus. O homem é que se afasta. Ele renuncia ao bem maior, ao valor maior que tem que ser preservado. Ele renunciando a isso, ele se afasta. Mas poder e força nenhum existe capaz de nos arrancar da mão de Deus. Agora, é claro o seguinte, isso aí é uma forma de dizer e é o que é o verdadeiro. Agora vamos na prática da nossa vivência, como é que nós temos que combater tudo isso para sermos preservados neste mundo, para preservar os valores que nós temos aqui. Nós temos os valores e aquilo que é o seguinte: primeiro, palavra. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Olha, os jovens são fortes. E diz o seguinte, e já venceste o maligno, e a palavra de Deus habita em vós. Olha só, então jovens, fortes, vencedores, e a palavra de Deus que habita em vós. Vocês vão vencer pela palavra. E eles o venceram pela palavra, né? Pela palavra, pelo sangue. A vitória nossa é isso. Nós temos o segredo da vitória. Nós temos como vencer. Nós sabemos vencer. Nós temos as armas, nós temos a estratégia, nós temos o governo, nós temos o comando, nós temos o final de tudo, que é a vitória que nós sabemos. Não tema em coisa alguma, porque os valores são preservados, que é na oração, é no jejum, é na madrugada, são os recursos que tem da graça, que nós não podemos descuidar. É a nossa ferramenta, a nossa arma poderosíssima, são armas poderosíssimas, de grande poder, inigualável. Nenhuma potência mundial tem as armas que nós temos. E esses valores são preservados. Primeiro, quando você fala valor, você já dá valor àquilo. Mas agora, teve um homem no passado chamado Esaú, de que me vale seu morro de fome? O que me vale a herança? O que me vale a bênção? O que me vale o meu direito de primogênito? O que me vale? Para isso não vale nada para mim. Não vale nada para você? Não. Então renuncia a isso. Foi o que ele fez. Ele renunciou. Pronto. Foi difícil ele renunciar ao valor? Foi fácil. Dá um prato de comida para ele, resolveu. E se fosse um prato de ouro, não faria diferença. Se fosse o mundo inteiro, não faria diferença. Mas ele trocou os valores. O jovem não deve jamais trocar os valores eternos pelos valores que aqui estão. Porque os valores eternos, eles permanecem para sempre, como nós vamos permanecer. Porque vocês são jovens hoje, eu já fui também. E vocês um dia vão estar fazendo esse programa aqui em lugar como pastor. E vocês como programadoras, firmes, fortes, todos de cabelo branco, parecendo uma plantação de lírio, mas firmes na presença do Senhor. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Deu para responder? Respondido, pastor. Então tá bom. Eu vejo, Alexandre, uma preocupação nas perguntas que estão sendo feitas no sentido da preservação, né, ou do enfrentamento dessas ofertas, desses valores, e como você bem disse, são valores. Para algumas pessoas isso está acima de tudo, como estava para Esaú, no caso que você falou aqui. A gente lembra da armadura do servo, né? A armadura do crente, né?
que são, do ponto de vista profético, os recursos do Senhor para enfrentarmos isso, calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada da justiça. Quer dizer, é o servo que o recurso para o enfrentamento vem do Senhor, assim como aconteceu ali com Davi, diante de Golias, né? O recurso veio, vou em nome do Senhor dos Exércitos, e não tem Golias que fique de pé. Porque isso é importante, porque quando você fala do enfrentamento, a gente sempre fala, né, a armadura do crente. Quem que usa armadura? É quem está na guerra. Então vocês, como os jovens, você acha que vocês vão ter paz no mundo? Não. No mundo tereis aflições. No mundo não nos traz, não existe paz. Não existe paz. Nós estamos em constante guerra. Guerra mesmo. Guerra que vai definir a nossa existência, a existência da nossa alma. Onde que ela vai ficar na eternidade. E isso assusta, né? Onde a nossa alma vai passar a eternidade. Existe algum valor que possa ser negociado nisso aí? Muito bem. Bom, você está falando do nível das perguntas de Marechal Floriano. Vamos ver agora uma pergunta que vem de Brasília, do Distrito Federal. Isso aí, Planalto Central do Brasil, da Igreja da Asa Sul de Brasília, Distrito Federal. Quem vai fazer a pergunta é Rafaela Nóbrega. Então, fala, jovem. A paz do Senhor, meu nome é Rafaela Nóbrega, sou da Igreja da Asa Sul de Brasília, Distrito Federal. E a minha dúvida é que na nossa vida é um processo de negociação constante. Por exemplo, a economia, que nós damos dinheiro e recebemos produto em troca. Agora, na vida do servo, nós temos alguns valores que eles são simplesmente inegociáveis. O que é inegociável na vida do jovem? Alexandre, não tá fácil não, hein? Planalto Central. Bem, a gente vê que Brasília está ao comando de tudo, né? Você diz, o que é inegociável? Não é isso mesmo? O que é inegociável? Bem, em relação ao nosso patrimônio espiritual, algumas coisas são inegociáveis e outras não se negociam. Não é isso mesmo? Você não tem como você negociar. Aquilo você transige naquilo que é possível transigir em relação à nossa vida pessoal. Em relação à vida espiritual, não existe transação. Vamos ver um exemplo disso aí. Teve um tempo em que o exército da Síria cercou Samaria. O rei era o rei Acabe. Vocês já ouviram falar no rei Acabe, não já? O rei Acabe foi um dos reis mais privilegiados. Ele viu o grande profeta Elias, a operação dele. Ele viu coisas extraordinárias, ele viu todo tipo de milagre, mas ele foi o pior rei de Israel. Ele não se converteu com nada disso, mas ele viu tudo, ele teve oportunidade. E teve até momentos que você pensa, desse agora o Acabe vai converter, mas acabou não convertendo. Mas ele teve experiência extraordinária. Ele se humilhou diante do Senhor, tudo isso. Deus até poupou algum sofrimento a ele, pelo fato de se humilhar diante de Deus. Mas teve um episódio na vida dele que Samaria foi cercada e o rei mandou a tropa para poder fazer negociação. Você está perguntando o que você pode negociar, né? Então, o que não se negocia? Você negocia quando você tem... Sempre você negocia quando você tem troca de valores, ou seja, você dá valor ao que está do outro lado e a pessoa dá valor do que está do lado de cá. Então você chegou numa loja, você quer comprar uma bolsa, você quer comprar uma camisa, então você tem o dinheiro que o dono da loja quer, ela tem a camisa, a bolsa que você quer. Então vocês ali fazem uma transação. Aí sai a vantagem igual ali. Agora, quando se fala de valores espirituais, você tem a sua alma aqui, que não perece, eterna, e de outro lado, uma eternidade com Deus. Então você tem que estar atento junto. Agora, se ele te oferece uma eternidade sem Deus, aí você não pode entregar a sua alma em troca de qualquer coisa que te leve à eternidade sem Deus. Voltando a Acabe. Chegou o rei, mandou cercado, o exército me cercou, eu estou em total desvantagem, meu exército não tem a mínima condição de vencer esse exército que está cercando Samaria. Aí eles mandaram aquelas pessoas fazendo a proposta de paz. Só é o seguinte, porque em vez de, já que eu estou derrotado mesmo, é melhor ir os anéis e ficarem os dedos. Aí o rei chegou, mandou, disse, olha, nós vamos fazer o seguinte, meus servos vão chegar, nós vamos levar tuas mulheres, teus filhos, o teu ouro são meus. Se você me entrega o ouro, as mulheres, os filhos, nós vamos embora para casa. Então Acabe falou, tá bom, então é negociação, estou negociando. Então leva
Aí tudo bem, aí falaram para o rei ele aceitou. Ah, aceitou? Então tá bom. Mas diga para ele que amanhã os meus servos vão esquadrinhar tudo e o que for de precioso eu vou levar. Mas peraí, o camarada vem primeiro e pede uma coisa. A hora que eu topo, ele vai e pede mais. Não, aí não tem jeito. Ele foi, o que é precioso? Então nós vamos voltar no início que nós falamos. O que é precioso para nós? O que tem de maior valor para nós? Salvação. É a salvação, é a nossa alma. Ou seja, então o adversário falou o seguinte: eu quero o que é precioso. O que é precioso? A sua alma, a sua vida. Então no final, se nós começarmos a... Como é que é o nome da menina? Desculpa aí. É a Rafaela. Rafaela, desculpa, Rafaela, que é nessas... As perguntas são muito difíceis, a gente até esquece o nome de quem perguntou. Tá, Rafaela? Então, quando se fala daqui dos valores espirituais, não existe negociação, não vão transigir em absolutamente nada. Porque se nós transigirmos com alguma coisa, se abrirmos concessão em alguma coisa, ele vai tomando até chegar no que é precioso. Aí quando assustou, a alma foi embora. Peraí, mas perdeu a salvação? Mas como? Eu só cedi um pouquinho aqui, um pouquinho ali, foi para ter paz. Não existe. Não se cede para ter paz. Não se negocia nada com o adversário. São coisas, como eu falei, algumas coisas não se negociam e outras são inegociáveis. Aí o que acontece? Então, quando o Acabe viu aquilo ali, então eu não posso. Se eu for ceder tudo, ele vai tomar tudo. O que eu faço agora? Mas se eu não ceder a ele, ele vai entrar e vai esmagar a cidade, vai me matar e vai levar tudo do mesmo jeito. Então, peraí. Aí você fica num dilema, né? Primeiro, se eu desse o que ele queria no início, estava de bom tamanho. Mas eu ia sobreviver. Agora ele quer entrar e levar tudo. Quer dizer, mas pelo menos eu vou sobreviver ainda. Mas e depois também? Quem garante que eu vou sobreviver? Quer dizer, ele viu que ele levou tudo. Mas, por outro lado, se eu for para a guerra, eu vou perder também. Como é que fica? Ele não estava num dilema terrível? Ou você perde, ou então você não ganha. Aí o que acontece? Ele foi e ficou desesperado. Aí chegou o profeta e falou com eles: o que houve, Acabe? Você vai fazer o seguinte, olha, esse rei da Síria ele vai saber que há Deus em Israel. Glória a Jesus. Aí o que acontece? Ele falou assim: e agora? Vou começar a pedir. Como é que vai ser? Você vai para a peleja. Mas como que eu vou para a peleja? Eu vou me defender? Coisa nenhuma. Você vai iniciar a peleja. Mas eu iniciar? Eu estou cercado, eu não tenho nada. Vai que o Senhor está te mandando. Ele foi e venceu. Glória a Jesus. Não negociar. Não se negocia. Não se faz acordo com o adversário. Não existe isso. É inegociável. Aqueles valores que nós recebemos do Senhor, Ele nos confiou a salvação. Ele nos confiou a vida eterna. Então nós temos que guardar. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Muito bem, vamos continuar, Karina. Vamos, mais um jovem aqui do estúdio, pode ficar à vontade. Pai do Senhor, pastor, me chamo Rayana. E a minha pergunta é: quais os exemplos bíblicos que permaneceram fiéis aos valores inegociáveis apesar das adversidades? Bom, vamos lá, Rayana. Os valores aqui, a Bíblia nós temos muitos exemplos, né? Daqueles que ficaram e que permaneceram. Um clássico, ou seja, aquele que teve um valor, guardou aquele valor, o tempo passou, gerações passaram, eles permaneceram firmes naquele propósito. Aí nós vamos falar em Acabe de novo, depois que Acabe morreu, o filho dele, aquela coisa toda, aí quando veio Jeroboão para poder, tomou o trono de Israel, ele encontrou com Jonadab. Jonadab é o seguinte, ele vai lá, mandou para que ele olhasse. Jonadab é o seguinte, o pai dele tinha feito uma coisa seguinte: olha, nós não vamos beber nem vinho, nem bebida forte, e vamos habitar em tendas. Um voto que ele fez ao Senhor. Ele fez um voto. E nós não vamos fazer isso. Por que não vai? Não, o voto que ele fez foi o propósito do coração dele e falou que isso seria gerações. E passaram-se gerações e gerações e gerações e fizeram a proposta. Ele vai lá ver se ele vai tomar vinho. Não. As gerações passaram e permaneceram firmes naquele propósito. Mas o tempo passou, né? O mundo mudou, as coisas são diferentes. Hoje tem gente que fala que o pecado é relativo. Tudo é relativo hoje, né? Até as coisas que não podem ser se tornam. Para o homem, para o servo, as coisas continuam do mesmo jeito. Então, desde o início da criação até o momento hoje, até o arrebatamento da igreja, até o fim de todas as coisas, Deus é o mesmo, o Senhor é o mesmo.
Jesus é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo, é o que está no princípio, que está agora. As coisas não mudam. Então eles permaneceram fiéis naquele propósito. Quer ver um outro aí? Daniel. Daniel, quando ele foi para a corte da Babilônia, ele foi ali jovem, deslumbrado. Sempre que eu falo assim, que ele saiu de onde? De Jerusalém. Hoje você fala em Jerusalém, para nós tem um certo glamour, né? Jerusalém, vocês já foram em Jerusalém, algum de vocês? Querem ir? Lógico, quem é que não quer ir em Jerusalém? Até eu quero. Toda vez que eu falo em ir lá, eles começam a soltar bomba. Tudo. Então, não fale por enquanto, deixa que eu vou. Depois eu tenho que ficar lá. Eu tenho que fazer, se eu quiser ir em Jerusalém, eu tenho que pegar uma passagem para lá. Mas imagine só, naquele tempo, ele sai de Jerusalém e vai para Babilônia. Babilônia era a capital do império. Era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Você já leu sobre as 7 maravilhas do mundo antigo? Babilônia é uma das delas pelo seu jardim suspenso. Quando você fala jardim suspenso, você fala de uma cidade embelezada. Era Nova York da época lá. Se você pensar assim, equivalente a isso. Você sai de Marechal Floriano e vai morar em Nova York, no Palácio em Nova York. Convidado especial pelo prefeito de Nova York. Você vai estudar na melhor faculdade, você vai ter um emprego garantido quando você sair daqui, você vai ter do bom e do melhor, tudo que essa cidade tem para oferecer está à sua disposição. Assim, o quê? Eu saí de Marechal, aí manda vocês e mais um monte de jovens de Marechal lá, crente, não crente, ou é tudo de vocês. Emprego garantido, todos com sucesso, com futuro garantido, sucesso garantido. Daniel fez um propósito, não vou me contaminar com as iguarias do rei. Ele fez um propósito, não se contaminou, foi fiel e ele ficou. Aí você pensa, não quero delongar muito, só que senão esse programa foi muito grande aqui, mas vamos tentar isso aqui. Eu quero dizer o seguinte, Daniel, ele podia ser fiel ou não, não é verdade? Mas ele propôs ser fiel. Ele não negociou os valores dele, então ele continuou. Se Daniel não tivesse feito o propósito que ele fez, ele teria morrido. Sabia disso? Ele teria morrido. Mas Daniel foi até o fim do império, ainda foi ministro do império seguinte, não foi nem do rei seguinte, do império seguinte. Mas se Daniel não tivesse feito o propósito, nem ele nem os amigos dele, ele teria morrido. Porque logo em seguida o rei teve um sonho, e se não tivesse dado a interpretação, ele ia mandar matar todos os sábios, incluindo Daniel. Mas Daniel e os amigos dele foram à oração, Deus revelou o segredo, revelou o mistério, Daniel foi poupado e os outros sábios de carona foram poupados também. Você vê que o crente ele é uma bênção até para estar em volta, até para o ímpio, não é isso verdade? Então o que acontece? Então Daniel não teria sobrevivido o tempo da juventude dele, porque o rei teria matado ele, toda aquela turma que foi com ele para o palácio teria morrido. Mas como Daniel foi fiel, Daniel sobreviveu, os 3 amigos dele sobreviveram e também os demais sábios. Mas você vê que o tempo passou e Daniel foi fiel. Até no banquete do rei Belsazar, quando os persas já tinham rodeado a cidade, ele estava dando uma festa ali, Daniel foi chamado, era ministro do reino, foi ministro do pai dele, foi um homem importante no reino, e quando ele chegou, como é que ele chamou Daniel? És tu dos cativos de Judá? És tu, Daniel, dos cativos de Judá? Ou seja, ele não foi chamado pelo título dele de ministro, não foi chamado pelo título dele de sábio, não foi chamado por um dos títulos que o reino da Babilônia lhe havia dado, mas ele foi chamado pelo título originário dele, daquele que nasceu em Jerusalém, daquele que veio de Jerusalém. Então você, como crente, você tem que chegar à sua velhice, acabadinho igual eu estou aqui, chegar no final e dizer o seguinte, olha, o mesmo jovem que participou daquele programa em 2024, nós estamos hoje, 24. Estou agora em 2504, será que ano que você vai estar lá? Você vai dizer, estou na mesma força, no mesmo vigor, glória a Deus. Na mesma bênção, na mesma operação. E até hoje, embora eu tenha vivido em Nova York esse tempo todo, eu não me identifico como cidadão deste mundo, mas eu continuo sendo identificado como cidadão de Jerusalém. Então isso aí que é importante. Tenha identidade de crente, de servo de Deus, em qualquer lugar que você esteja. Glória a Jesus. Claro, outros personagens bíblicos, né? Só para ampliar o que o Alexandre já colocou de maneira precisa, como José, por exemplo, que não negociou os valores. Mas o caso de Daniel e essa abordagem que Alexandre fez, repito, precisa para vocês, eu quero chamar a atenção para um detalhe.
A Bíblia não diz de maneira muito precisa esse aspecto, mas muito provavelmente, até pela natureza dessa condução dos jovens para a Babilônia, provavelmente Daniel foi sem os pais dele, né? De repente o jovem Daniel se viu sozinho, sem ninguém, para controlá-lo, para dizer não faça isso ou faça desse jeito. E mesmo assim, ele permaneceu firme aos valores inegociáveis do projeto de Deus. Então vocês jovens que às vezes estão perto do pai, da mãe, né, de alguém que acompanha a vida de vocês no dia a dia, que graças a Deus estão ali para puxar a orelha de vez em quando, um dia vocês vão estar em Nova York, ou em São Paulo, ou em Vitória, onde quer que seja, seguindo a vida de vocês. E não vai ter ninguém para controlar, entre muitas aspas, vocês. É nesse momento que os valores eles aparecem. É no momento em que você não precisa de alguém olhando se você está certo ou está errado, que os valores eles são de fato valores. É quando é você e o Senhor, você sozinho, e você escolhe servir ao Senhor e viver o projeto eterno. E é aí que começa a grande bênção, a grande vitória que Daniel teve para chegar a ministro de um império, né? Deus, ele abençoa de maneira maravilhosa quando a gente não precisa de ninguém perto para dizer o que fazer, mas a gente tem uma ligação direta com o Senhor. Isso é maravilhoso. Muito bem. Karina, a gente tem agora uma participação de fora, não é isso? Isso, mais um Fala Jovem. Vamos lá. Então, agora vem uma outra pergunta de Santa Catarina. A pergunta vem da cidade de Xanxerê, né? E quem vai fazer é a nossa irmã Clara Maria. Então, fala, jovem. A paz do Senhor, irmãos. Me chamo Clara Maria e falo da igreja de Xanxerê, oeste de Santa Catarina. A minha dúvida de hoje é em relação às nossas amizades. Sabemos que mesmo sendo jovens na presença do Senhor, temos amigos, seja na escola, na faculdade, no trabalho, enfim. Nesse aspecto, o que é um valor inegociável e qual ou quais devemos estar mais atentos nesse momento? A paz do Senhor. Clara Maria, da região, belíssima região do sul, né? Região muito boa, civilizada, muito boa. Nós temos frequência, nós temos ido lá, aquela região lá. A região cresce muitas igrejas ali. Eu tive a felicidade da consagração de um trabalho, naquela consagração, 5 definidos pelo Senhor, com pouco tempo depois, já está pedindo para construir a igreja ali. Glória a Coisa Jesus. boa, hein? O pessoal trabalha ali, não é brincadeira não. Certo? Não quer dizer que vocês não trabalham, não. Estou dizendo referência lá, estou aproveitando que está ali. Marechal, mesma coisa, tá? Olha, a amizade é uma coisa muito boa. Você não precisa ter medo. Eu posso ser amigo do ímpio, não tem problema nenhum. Quando a gente faz a amizade do mundo, a inimizade contra Deus, é o mundo, não as pessoas. As pessoas, nós temos que nos aproximar dela para que também nós convivemos em sociedade. Então nós não temos que ser inimigos de ninguém, ao contrário. E até para ter oportunidade de pregar para as pessoas. Aqui não é aquele assim, ou você é crente ou seu pescoço é cortado, não é isso. Nós temos assim, amigos, eu tenho bons amigos que não são evangélicos, bons amigos mesmo, não são evangélicos. Agora, ele sabe o limite que ele pode ir. Ele sabe o que ele conversa comigo, ele sabe o que eu converso com ele sabe quais as liberdades que ele pode ter comigo, ele sabe que certos assuntos ele sequer vai tratar, e eu também não vou tratar nenhum assunto que vai ofendê-lo, e nem ele comigo. Então, o jovem na escola, num ambiente qualquer que ele esteja, ele tem que se relacionar com as pessoas. Mas aquilo que nós falamos no início, você conquista o respeito. Quando você conquista o respeito, ele nunca vai se atrever a ultrapassar os limites que você estabeleceu. Então, quem estabelece o limite é você. Quem estabelece que daqui você não passa, você que vai dizer isso. E você vai ser indeclinável nisso aí. Olha, isso aqui é o meu limite. Não precisa ficar com medo de ofender, não precisa com medo de, eu não quero ofender. Ele até, para não desagradar ele, eu até fiz isso. Não existe isso, não. É firme. E nessa firmeza, você vai ser respeitado. Às vezes ele até testa a gente. Eu fui jovem, já fui testado várias vezes.
pessoa fazia um convite, aí você negava, eu sabia que você não ia aceitar. Aí você, então por que você me convidou? Mas eu sabia, na verdade, isso aqui, ele falou isso, eu sabia que você não ia aceitar, mas falou com admiração, com satisfação. Ele ia ficar decepcionado se eu aceitasse. Quer dizer, aí teve uma vez também, uma pessoa também fez da mesma forma, ela pensou o seguinte, será que eu estou com a decisão, o que eu faço? Eu atendo ou não atendo? Eu falei assim, olha, você está sendo testado. Quem te fez essa proposta, espera que você negue. Ela vai ficar profundamente desapontada se você aceitar. Aí depois, a pessoa voltou para mim dizendo, realmente você teve razão. Quando eu falei não, ela disse, eu sabia. Entendeu? Eu estou feliz com a sua resposta. Então, assim, não precisa ter medo. Pode brincar, pode rir, pode bater papo, não tem problema. Mas você estabelece os limites. E você sabe quais os limites que são. Tanto no campo espiritual, do campo moral, em todos os aspectos. Faça isso, você vai ser preservada, todos nós. Glória a Jesus. Alexandre, eu vou confessar para você que tem um mês no ano que me dá uma alegria, porque todas as pessoas que eu convido para irem para a igreja vão. É o mês dos colegas de trabalho. Eu convido todo mundo da rádio. E todos vão. Mas, então você tem um testemunho bom, hein? Tá vendo? 100% de resultado. Isso é testemunho, muito bom. Karina, vamos seguir. Muito bom. O jovem pode fazer a próxima pergunta. Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor a todos que nos assistem. Meu nome é Lucas e minha pergunta é a seguinte. Sabendo que o mundo ele vive em diversas mudanças e a sua modernidade, qual o valor da palavra de Deus nos nossos dias? Bem, qual o valor da palavra de Deus para os nossos dias? O mundo está em modernidade, não é? Nós, até antes de estarmos aqui, nós estamos até brincando, né? Sobre como é que eram os tempos de outrora, né? Não vou nem falar aqui não, porque assusta muita gente aqui. Mas assim, são coisas, a modernidade é uma coisa extraordinária. Hoje, você pega um telefone aqui, você fala do outro lado do mundo, em vídeo, áudio e vídeo, ao vivo e a cores, com quem você quiser. E assim, com toda a clareza, tudo certo. Teve uns tempos que você precisava falar com alguém, você tinha que pedir a telefonia, você ficava 2 horas esperando que ela completasse uma ligação chiada, ruim, difícil de ouvir, para você falar com a pessoa do outro lado e pagava muito caro e não era qualquer um que podia fazer isso. Mas o mundo se modernizou, em todos os aspectos. No aspecto moral, ele se modernizou. Bem, quando você fala modernizou, não quer dizer que melhorou. Algumas modernidades melhores, outras não. Então, daquilo que é sempre que você fala, como é que era o comportamento, a pessoa fala questão de namoro, né? Você tinha que namorar no tempo dos seus pais, era diferente. Mas todo mundo fala isso. Então, se eu falar, por exemplo, quando meu filho fala que nos meus tempos era desse jeito, eu assim, meu tempo era um negócio, era da pá virada, você dizer, né? Mas para ele já era. Aí se eu falar do meu pai, ele ia pensar a mesma coisa. Então, não é no tempo, não é nessa modernidade, é a posição firme do crente. Ou seja, a palavra de Deus, o que ela mudou nesse tempo para cá? Alguém pode dizer? Alguma coisa? A palavra mudou? O Senhor mudou? O Evangelho mudou? Não. Então, dentro desse mundo moderno, dentro desse mundo que está aí com todas as... Nós vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar o que tem de moderno nesse mundo e aproveitar para o Evangelho. Nós estamos aproveitando agora que nós estamos aqui nesse programa, está sendo visto para o mundo todo. Você clicou lá, o YouTube, está ouvindo, Rádio Manaim, lá no 126, né? Isso, canal 126. Eu não posso arriscar, não. TV Manaim. E 381 a Rádio Manaim. A Rádio Manaim. 2 canais que a gente tá vendo? tem. Então, não é, quer dizer, olha só que então, essa modernidade nós vamos aproveitar. Ou seja, nós vamos tirar frutos daquilo que é moderno, mas mantendo a austeridade naquilo que é a nossa posição diante do Senhor. Como servos, fiéis, definidos, não moldados pelo mundo, mas sendo moldado pelo Espírito Santo. Né? É quando Jacó, quando ele deitou a cabeça na pedra, ele podia fazer a força que ele quisesse, igual a gente faz um travesseiro, não vou colocar o travesseiro assim, para moldar o travesseiro, você pegar a minha forma. O travesseiro pega a forma da gente. Mas Jacó, coitado, ele podia esforçar o que for, que aquela pedra não ia mover 1 milímetro para poder agradá-lo.
Ele é que teve que aceitar um jeito, colocar a cabeça em um lugar confortável, que ele pudesse repousar, e no dia que ele acordou, está todo marcado por ela. Aquilo que é a palavra de Deus, aquilo que é a rocha inabalável, também o nosso posicionamento é da mesma forma. Não precisa ter medo. O sujeito ele é quadrado. Eu nem sei se você sabe essa expressão quadrado, não né? sabe o que significa. Sabe o que é quadrado? Não. Não está certo, mas... Teve um tempo que era careta. Careta, também deve ter passado. Também. Deve ter passado. O negócio hoje tem outra expressão que eu nem sei qual que é mais, mas vocês devem saber qual que é. Então, o que acontece? Não precisa ter medo disso, não. Aquilo que eu falei, sempre que você tem o respeito e mantém o respeito, as modernidades vão se inclinar a você. Você nunca vai se inclinar a elas, nenhum de nós. Amém. Difícil, né? Mas é mais ou menos assim. Toca, Karina. Bom, agora a gente tem a última pergunta. Já está acabando, infelizmente. Pode ficar à vontade. Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor, jovens. Meu nome é Nicole. E a minha pergunta, pastor, é que a cada dia que passa, os jovens têm sido mais perseguidos e confrontados por causa dos valores cristãos. E mediante a isso, o que o jovem tem que fazer? Qual a posição do jovem quando confrontados a respeito dos seus valores cristãos, principalmente no ambiente acadêmico? Vamos lá, o grande desafio, o ambiente acadêmico, ele é desafiador. Porque primeiro que é o lugar onde você tem uma plateia de pessoas que discutem, vamos dizer, valores intelectuais, filosóficos, científicos, de todos os aspectos, e querem evoluir cada vez mais. Então você pega na seção de humanas, então você tem aquilo que é a filosofia, aquela coisa toda, que é a argumentação. Você pega na parte de exata, então o sujeito quer saber como é que o mundo foi, o que é as leis da física, a lei daquilo outro, e as pessoas começam indagando aquilo e fica... Aí pega da medicina, aí que é a parte de humanas, científica... humanas, biológicas, ciências biológicas. Aí você vê aquela toda, como é que foi o homem, evolução, não sei o quê. Sempre é um desafio, sempre é um desafio. Então, a vida nossa é sempre de desafio. E esse desafio que se tem lá na escola, para você se defender, para você agir nisso aí, primeiro, palavra é a sua primeira base. Talvez é difícil das pessoas entenderem isso, mas a Bíblia é para ser lida. Tem que ler a Bíblia? Tem. Mas o que é ler a Bíblia? Ler a Bíblia é ler a Bíblia mesmo. De quando? O que eu tenho que ler nela? Toda. Toda. Até genealogia é bom. Mas você pode até passar por cima de genealogia e ler depois. Mas você tem que ler, conhecer, saber. Estudar, meditar. Não ficar só, não, eu li Cantares. Tá, não, você leu Cantares, aprendeu Cantares, mas e as cartas lá relacionadas a Cantares? Por que nós pegamos a riqueza em Cantares? Porque a Bíblia é uma só. Se você quiser pegar só ler Cantares e esquecer o resto da Bíblia, você não vai aprender nada de Cantares. Mas você pode perceber, tudo que nós aprendemos em Cantares está relacionado em toda a palavra de Deus. O que tem relação Cantares com Apocalipse, com Mateus, com Lucas, com João? Não é isso? Então, a palavra de Deus ela é extraordinária. Então, de todos os desafios, de tudo que tem, ambiente acadêmico, você vai se defender com a palavra. Não tem nada mais extraordinário do que um servo de Deus definido. Servo de Deus definido. Ele é tratado com respeito, ele é tratado, as pessoas olham para ele, pode fazer o que for, a pessoa pode falar o que for, mas no fundo, elas olham, puxa vida, aquele jovem, aquela jovem, definido, o mundo hoje todo virado, como é que pode ser? E as pessoas ficam até incomodadas com isso, não é possível. Você está perdendo, você está não sei o quê, você está perdendo, você podia estar embriagada, você podia estar drogado, você podia estar caindo pelos cantos ali, mas você tá sóbrio, entendeu? Aí as pessoas acham esquisito isso. A Bíblia fala, as pessoas já acham estranho você não fazer os mesmos atos que eles. Eles fazem as coisas terríveis e acham estranho. Você é esquisito, você é estranho. Na verdade, porque nós somos duas culturas diferentes. Você pega dois países diferentes, você vê que são culturalmente diferentes. Então eu pergunto, de que país você é? De que país vocês são? Onde é que vocês nasceram? Vocês nasceram aonde? Pode responder. Brasil? Tem Brasil? Estrangeiro aqui? Nasceu no Brasil, você tem o costume? Mas vou dizer o seguinte, vou dizer onde é que eu nasci. Eu nasci em Jerusalém.
Porque o dia que eu tive uma experiência com Deus, eu morri. Sepultou o velho homem, nasceu nova criatura, como vocês também. Então você agora, você mora no Brasil, mas sua pátria é outra. Vocês vão ver no ambiente acadêmico, vocês vão ver alunos de outros países estudando com você, e vão ter costume diferente dos seus. Então nós somos de outra pátria, de outro lugar. Nós não somos daqui, nós não somos desse mundo. Por isso nós somos tratados de uma forma diferenciada como estrangeiros que somos. E graças a Deus que assim somos. Porque se nós nos igualarmos a Ele, nós vamos estar negando a nossa origem de novo nascimento. Nós nascemos em Jerusalém. E o texto diz o seguinte, lá nos Salmos, né? Quando alguém diz, esse é nascido ali. Ele é nascido em Jerusalém. Como é que está? É o jeito dele, olha só. Vê se ele nasceu aqui em Marechal. Ele nasceu, foi em Jerusalém. Vocês nasceram em Jerusalém. Eu nasci em Jerusalém. Todos nós aqui que tivemos experiência com o Senhor do novo nascimento, Jerusalém. Por isso que as nossas leis, a nossa Constituição está onde? Está aqui a nossa Constituição, as nossas leis. Já mudou alguma coisa aqui? Houve alguma alteração? Houve alguma emenda? Não? Quem é que governa? Mudou? Os poderes? Não. E nem nós, porque nós permanecemos na nossa pátria. Então, fiquem tranquilos, todos os jovens, porque o mundo está aí, os desafios, os valores deles, mas nós temos o nosso valor, que é a vida eterna que Deus nos deu. E assim nós vamos perseverar até o fim, porque nós temos um lugar, temos uma pátria, temos um lugar onde não entra a morte, não entra a separação, não entra a dor, não entra o choro, não entra a inveja, não entra a mentira, mas é a glória e a luz do Senhor para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, amém. Esse aspecto, só aproveitando aqui, esse aspecto da vida acadêmica, você jovem, se você quiser, recentemente nós tivemos um programa falando sobre esse assunto especificamente, né? Início de período escolar, volta às aulas, e nós temos um programa que ele mergulha nesse aspecto acadêmico, que eu convido você a assistir. Salvo engano, o tema é Volta às Aulas mesmo, sim, pastor, né, volta às programa. Aulas. E você pode ir lá na nossa playlist, se por acaso você não assistiu, e assiste no YouTube, porque amplia isso que o pastor Alexandre acabou de falar e se aprofunda especificamente na questão acadêmica da convivência com colegas, da importância disso, porque é necessário, e também naquilo que nós, os jovens, né, precisamos nos posicionar nesses ambientes, que são ambientes, como o pastor Alexandre acabou de dizer, de fato de desconstruções e novas construções, de mudança de valores e de discussões acerca daquilo que são o que a sociedade busca, que é a verdade essa que nós achamos na palavra do Senhor. Amém? Bom, a gente vai agora para uma breve palavra que vai ser trazida pelo querido pastor companheiro Gilberto de João Neiva e que vai trazer para você, jovem, uma mensagem para essa noite. Então, fala, pastor. Quero saudar todos os jovens com a paz do Senhor Jesus. Este programa está falando sobre valores inegociáveis. Nós temos muitos valores. A vida nossa, a vida do homem, ela é norteada de valores. Valores ligados à moral, valores ligados à vida afetiva, são importantíssimos. Mas para nós servos existe um valor inegociável, que é a nossa salvação. Nós vamos ver dentro da palavra, como os irmãos viram, homens que não negociaram a salvação por nada, até por um reino, por uma nação, não negociaram, por cargos, não negociaram. E vocês, jovens, servos do Senhor, não devem negociar a sua salvação por nada. E sempre lembrando o seguinte, que as oposições à caminhada do servo, elas vão surgir em todo instante, tentando negociar a sua salvação. Mas você vai lembrar disso. A minha salvação é um valor inegociável. Amém? Pode ser a todos.
Amém. Obrigado, Gilberto, pela sua participação. Glória a Jesus, um grande abraço para você e para os nossos irmãos aí em João Neiva. E a gente está chegando então ao final de mais uma edição, dessa edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. E nesse encerramento eu começo me despedindo do companheiro aqui, pastor Alexandre Brasil. Alexandre, mais uma vez, muito obrigado. Temos recorrentemente nos encontrado aqui, né, bastante, nossa programação. É muito bom. Isso para mim tem sido uma alegria, uma honra. Muito obrigado. Para mim também. Paz do Senhor. Amém. Karina, paz do Senhor. Paz do Senhor, Deus pastor. abençoe. Amém. É uma bênção ter você. Vou dizer uma coisa, vou confessar para você uma coisa. Estou com saudade de Andréia. Nós sentimos, eu também sinto. Não que vocês não estejam substituindo a Andréia à altura, né? Mas só para ela saber que essa ligação continua e que a gente está com saudade dela. Ela é uma querida para nós. E também gostaria de agradecer também, não só a Andréia, toda a equipe da rádio, também os irmãos, né, que nos ajudam e que estamos juntos aí fazendo a produção do programa, que é a Maritza, o Thaleson, a Raíssa. Eu às vezes esqueço de falar, mas eu também ajudo nas suas facilidades. E é isso aí, é uma alegria estarmos aqui. Amém. Amém. Para os jovens de Marechal, foi uma alegria para nós bom. recebermos vocês aqui. Tá? Vocês estão, o quê? 50, 60 quilômetros daqui, mais ou menos, isso tudo? É? Um pouquinho menos? É. Parece tão mais longe quando a gente vai para Manaim, né? Mas podemos dizer que é o primeiro grupo de um pouquinho mais longe que a gente recebe aqui no programa, né? Sempre os outros são daqui da Grande Vitória, pela natural facilidade. Foi muito bom receber vocês aqui, sejam sempre bem-vindos, tá? Que possamos ter outras oportunidades como essa. Leve o nosso abraço para os irmãos de Marechal. Amém? Paz do Senhor. Amém, Pai do Senhor. Muito bem, a gente então se despede de você que está em casa, participando conosco desse momento. Lembrando que, se Deus quiser, na semana que vem, teremos mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade, tá bom? Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus.